Olá meus irmãos, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Bem-vindos a mais um vídeo do canal. Peço a você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, compartilhe o vídeo e comente aí nos comentários que você ajuda muito este canal a crescer. Amém? Bom, este vídeo eu quero comentar com vocês alguns assuntos muito importantes que a humanidade inteira deveria se preocupar com isso, tá? A humanidade inteira deveria olhar para isso, que é os perigos da nova ordem mundial, o fim da espiritualidade e uma coisa chamada androgenia, tá? Androgenia, o ateísmo, tá? Que são as pautas da nova ordem mundial, tá? Fim da espiritualidade, o ateísmo e androgenia, tá? Então, eu vou ler primeiro um texto do Papa Bento XVI, tá? E aí a gente vai falamos sobre esses temas aqui neste vídeo. E esse vídeo terá continuação, tá? Eu peço que você compartilhe o máximo que você puder este vídeo, tá? Que é um vídeo que são verdades, tá? São coisas que vão acontecer a médio e a longo prazo, tá? Papa Bento XVI. Em breve teremos padres reduzidos ao papel de assistentes sociais e a mensagem de fé reduzida a uma visão política. Tudo parecerá perdido, mas no momento certo, apenas na fase mais dramática da crise, a igreja renascerá. Será menor, mais pobre, quase catacumbal, mas também mais santa, porque não será mais a igreja daqueles que procuram agradar o mundo, mas a igreja dos fiéis a Deus, a sua lei eterna. O renascimento será obra de um pequeno remanescente, aparentemente insignificante, mas indomável, passando por um processo de purificação, porque é assim que Deus trabalha, um pequeno rebanho resiste ao mal. Papa Bento XVI. Bom, existirá no futuro, e o Papa Bento XVI, na sua sabedoria, na sua inteligência, ele sabe, mais do que qualquer um de nós, o que está acontecendo lá no Vaticano e na igreja em geral. Pessoas perdendo sua fé, a espiritualidade, que a nova ordem mundial, ela quer que a humanidade seja como um bando de zumbis, um bando de robôs, que não pensam, que não acreditam em Deus, que vivem apenas para trabalhar, para se divertir, para se drogar e praticar sexo. Como animais, que as pessoas vivam como animais, que eles têm a gente como gado, como os profanos, como lixo. Os demônios têm a gente como apenas lixo. Então, cada vez mais eles querem nos afastar de Deus, afastar da verdade, que é Jesus Cristo. Então, eles lutam e cada dia que passa, essa luta vai ficando cada vez mais ferrenha. E você vê que vai vindo leis atrás de leis para tirar tudo que é de Cristo. Vai chegar um tempo em que as Bíblias não serão mais permitidas porque elas serão vistas como homofóbicas, como preconceituosas. Em alguns países já acontece isso, como Coreia do Norte. Na verdade, a Coreia do Norte é outro assunto, né? Não é bem esse negócio de homofobia, mas é sobre a questão da política, né? A questão do comunismo. Então, em muitos lugares não será permitida a Bíblia, cada um com seu motivo aparente. A igreja, ela irá desaparecer. A igreja de pedra. Muitas pessoas não entendem o que eu quero dizer. As pessoas acham que eu estou chamando Jesus de mentiroso, que Jesus, as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja. E isso é a verdade. Só que não é a igreja de pedra, o templo. Por quê? Se Jesus estivesse falando do templo e precisássemos de um templo, quanto seria de pessoas colocarem fogo nas igrejas, destruírem igrejas, quebrarem igrejas. Então, o importante não é o templo físico, mas o templo espiritual. Jesus estava falando da igreja espiritual. A verdadeira igreja, a igreja católica, apostólica romana, ela é espiritual. A fé, a doutrina, né? A tradição,
Tudo isso é espiritual. A igreja passa, os templos passam, as pessoas passam, mas as palavras de Cristo jamais passarão. Tá? Então, isso que as pessoas não entendem. Que vai chegar um tempo que ninguém mais vai ir à missa mesmo, porque não vai existir. Ela vai existir em locais isolados. Se você tiver a sorte de ter um padre próximo, você terá uma missa particular entre algumas pessoas, que nem acontecia com os apóstolos. Mas o que não pode acontecer, o que está acontecendo agora, pessoas saindo da missa, não estão mais indo à missa, porque a missa é válida, hoje a missa é válida. Hoje, se você não vai à missa, você está perdendo um tempo precioso da sua vida, deixando de comungar, deixando de ter uma confissão, deixando de receber os sacramentos, achando que já está tudo acabado, que já estamos na igreja remanescente. Ainda não. Tá? O que essas pessoas estão fazendo? Saindo da igreja, querendo montar outras igrejas de pedra, pedindo dinheiro para a construção de templos, já que o futuro da igreja é sair dos templos, porque os templos serão todos ecumênicos, serão templos da nova ordem mundial. E o que acontece? Né? Pessoas estão fazendo templos, pedindo dinheiro, arrecadando dinheiro, pedindo dinheiro para vendendo livros, tentando construir igrejas, comunidades, leigos, fazendo confissão espiritual com outros leigos pela internet, comunhão espiritual pela internet. Isso não pode. Isso é muito grave. Não é isso. O Papa Bento XVI, o Bento XVI, jamais pediu isso. E ele não quer isso. Ele não quer a loucura. Essa loucura dos católicos saindo da igreja e fazendo como se fosse uma outra igreja, montando templos e eles mesmos sendo os próprios sacerdotes. Isso não existe. Tá? Isso não existe. O que vai existir são pessoas cristãs, os católicos, que vão rezar em casa. A igreja doméstica é a oração em casa. Você não vai ser sacerdote. Você vai rezar em casa por sua família e pedir a misericórdia de Deus. Rezar o terço em casa, rezar o terço em família, fazer suas orações. Você pode ter um altar em sua casa para você refletir, para você rezar, ler a Bíblia, vai ter compartilhar a palavra com sua família, com as pessoas que estiverem com você. Mas jamais você vai poder elevar a Eucaristia, consagrar a Eucaristia, fazer a confissão espiritual. Isso não existe, tá? Isso, as pessoas estão equivocadas. O que vai existir é a igreja doméstica, que você pode ter a sua igreja doméstica, mas mesmo indo à igreja, a sua igreja doméstica é a sua família. Os primeiros catequistas são os pais. E o que a nova ordem quer? A nova ordem quer o fim da espiritualidade, o fim da fé, com uma coisa chamada androgenia. O que é androgenia? Não existe mais homem nem mulher. Tá? Estão corrompendo a ciência, prostituindo a ciência. Hoje, a ciência, muitas coisas da ciência são equivocadas. Por quê? Porque passam por cima da biologia, coisas de homem e mulher, os cromossomos X e Y, XX, como se não existisse. Como se não existisse o homem e a mulher mais. Uma figura andrógena, uma figura híbrida. É isso que eles querem. Como eu falei, uma sociedade de pessoas, de zumbis, de robôs, de pessoas que não têm mais sentimentos, pessoas que só vivem como animais. Estão querendo transformar os seres humanos em animais aos poucos, que não pensam, que não raciocinam, simplesmente vivem como animais. Só trabalham, pensam que sabem de alguma coisa, estudam aquilo que eles querem que estude, não tem mais pai nem mãe, vão querer tirar, já estão tentando tirar o nome pai e mãe, tirar o sexo masculino e feminino, ficar tudo indefinido. Como essa figura aqui que eu vou te mostrar agora. Essa é a figura do Baphomet. Esse é o verdadeiro Deus da nova ordem mundial. Tá? O Baphomet. Você vê que ele é uma figura andrógena. Ele é
Parece homem, mulher e animal. E as pessoas, eles querem que a humanidade seja a imagem e semelhança desse daí. Ok? Por isso, eles perseguem os cristãos, perseguem Deus, porque Deus não se alinha com a ideia deles. Então Deus tem que ser destruído da vida das pessoas. Deus tem que sair do coração e da mente das pessoas. Então vai corrompendo sacerdotes, vai corrompendo cristãos de todos os lados. E as pessoas vão perdendo sua fé. E a igreja em si vai se destruindo. É lógico, como eu falei no começo, como Jesus Cristo fala, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Como o Papa Bento XVI fala, vai existir um pequeno rebanho, assim como tem na Bíblia também o pequeno rebanho que vai suportar isso. Então, meus irmãos, é algo assim muito triste o que está acontecendo. E todos nós deveríamos acordar para a realidade, que o que querem fazer conosco é nos transformar em animais. Simples assim. Animais que não pensam, animais que não têm fé, que não têm espiritualidade. É isso que eles querem. Ok? No próximo vídeo eu vou voltar a falar sobre isso. Vou falar melhor sobre cada tema disso. Androgenia, falar sobre o ateísmo, sobre tudo isso. Amém? Então é isso, meus irmãos, que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo.